E aí galera, boa tarde, tudo bem? Como é que estamos? Estudar um pouquinho aqui mais. Falar um pouquinho aqui sobre um medicamento chamado acetilcisteína e carbocisteína. São dois medicamentos bastante utilizados quando a pessoa ela está com problema correlacionado à secreção, né? Eu escolhi esses dois medicamentos pela propriedade dele, que é um medicamento de fato excelente e efetivo, porém precisa ter bastante cuidado quando a gente pensa em administrar um medicamento desse para crianças abaixo de 3 anos ou idosos, principalmente idosos acamados, que faz uso de medicamentos que deprimem o sistema nervoso central. São medicamentos que são medicamentos controlados, né, onde o idoso ele sente bastante dor e de repente a introdução desse remédio ele pode causar no idoso ele pode causar um broncoespasmo. Na medida que o vídeo for transcorrendo, vocês vão compreender o porquê que você precisa ter muito cuidado com a introdução desses medicamentos na criança, que não sabe, abaixo de 3 anos, e no idoso, em principal aquele que está acamado. Vamos lá. Qual a propriedade desses dois medicamentos? Ele é um expectorante, aqui ó, carbocisteína e o acetilcisteína, né? São dois medicamentos extremamente fortes como expectorante e o mais interessante que ele tem uma propriedade chamada mucolítica. É uma propriedade que faz com que o muco, que é a secreção viscosa, que ela está lá fixa na mucosa, né? Seja na garganta, nas vias aéreas superiores ou nas vias aéreas inferiores, nos pulmões, ela acaba fazendo com que a pessoa ela não consiga expelir esse muco. Então é necessário você fazer a utilização de um expectorante que tem propriedades mucolíticas. Você que é da área da saúde sabe disso, se não sabe está aprendendo agora, mas o cliente, né, normalmente quando a gente fala de fisiologia, ele não sabe qual medicamento escolher. Então você de frente atrás do balcão, sabendo desse tipo de informação, é necessário estar orientando o paciente, principalmente se o paciente for criança abaixo de 3 anos ou idoso acamado, independente se ela está com a receita na mão. O importante é que você passe a informação para ela, para que ela tenha sucesso na administração do medicamento. Beleza pura? Existem duas diferenciações entre esses dois medicamentos. Observe que quando a pessoa ela está com a secreção, ou ela vai ser uma secreção seguida de tosse, né, que chama de tosse produtiva, ou uma secreção com ausência de trosse, beleza? Então a pessoa tem a secreção, ela sente que tem aquela rouquidão, mas ela não tosse. Então, qual desses remédios é específico tanto para uma coisa quanto para outra coisa? Vamos lá. Acetilcisteína, se a pessoa tiver grande secreção na região das vias aéreas inferiores, que é na região pulmonar, é um excelente medicamento. Existe acetilcisteína de 20 mg, acetilcisteína de 40 mg, acetilcisteína granulado, que é de 100, 200 e de 600 mg. Aí é quando a situação já é gravíssima, que a pessoa precisa utilizar acetilcisteína granulado. E com isso existe a outra possibilidade, é a carbocisteína, né? A carbocisteína ela tem duas representações, que eu vou mostrar aqui para vocês. É a de 20 mg, aqui, 20 mg, que é para criança, né, acima de 2 anos, ou 50 mg, que já é para o adulto. Aí qual a diferença desses dois, né? Como eu falei, a carbocisteína ela é mais indicada para a pessoa que está tossindo, com tosse produtiva. A acetilcisteína ela já é mais indicada para a pessoa que tem a secreção, porém ela não está tossindo. Por que isso? Veja bem, a carbocisteína, ela com um mecanismo de ação, ela regula melhor a questão do mucolítico, ele deixa secreções menos viscosas. Já a acetilcolina, a acetilcisteína, ela faz com que
o mecanismo de ação dela, existe a ligação da secreção na mucosa, é uma ligação chamada ligação covalente. Então existe as pontes de disulfeto, que este medicamento quebra essas pontes e faz com que fica menos viscoso, né? Então a secreção fica menos viscosa e ela sai com facilidade. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que o medicamento ele tem ações diferentes. À medida que a gente vai indicando ou vai passando o medicamento através da receita ou prescrição, sempre tem a devolutiva do paciente. Então, chega um momento que, até através de artigos científicos, a gente sabe que a acetilcolina é o medicamento mais introduzido para essa região, onde tem uma grande secreção de secreções viscosas, tanto nos pulmões quanto na garganta, sendo que ele é mais indicado para os pulmões, porém o paciente ele não está tossindo. Já se tiver a tosse, aquela tosse repentina, principalmente à noite, o ideal é carbocisteína. Aí eu falei no início do vídeo que precisa ter cuidado com crianças e com idosos. Sabe-se que a criança ela não sabe eliminar a secreção, ela não sabe cuspir. Então precisa ter cuidado para que não tenha, para que a criança não venha engasgar, né? Ter algo mais grave, ter um broncoespasmo, né? Que é engolir a secreção e essa secreção ir para as vias aéreas. O idoso é a mesma coisa, o idoso ele já faz uso de medicamentos controlados, medicamentos ansiolíticos, medicamentos antihipertensivos, dislipidêmicos. Então, assim, são vários medicamentos que na maioria das vezes, se não tiver um acompanhamento de um farmacêutico e do próprio médico para fazer uma interação medicamentosa, uma reconciliação, possa ser que esteja tendo uma sensibilidade nesse paciente e ele fica um pouco mais deprimido do que já é normal, por ele estar acamado. Então, o medicamento, como ele tem essa propriedade de dissolver, né, deixar o muco mais dissolvido, ele vai fazer com que a pessoa fique engasgada e ela não vai conseguir sair daquela situação, no caso do idoso. Mas eu estou assustando? Isso não é assustar, isso é cuidado, né? E é um cuidado que precisa ser dito sem nenhum tipo de preconceito, sendo que precisa ter certeza do que está falando e que a certeza é essa, que tudo isso pode acontecer se você não tiver cuidado. Paulo, mas eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses, eu posso administrar esse medicamento para a criança? Cara, se você for da área de saúde, se você for uma pessoa que é atenta ao seu filho, que sabe dar a assistência, né, diante de uma situação que venha acontecer, você é responsável pela situação, entendeu? Então, assim, o que é que você vai fazer? De antemão, você precisa ter gás em sua casa, aquelas gases fininhas que você compra um pacotinho, vem 10. Se acontecer uma situação da viscosidade, né, a secreção for intensa e você administrar o medicamento e aquela viscosidade ele não conseguir eliminar, você pega a gase, enrola na mão, umedece aquela gase e coloca a gase na garganta do bebê e puxa. Isso é uma prática que você pode utilizar tanto para essa situação com o medicamento que eu acabei de falar, quanto para outras situações onde o bebê, por algum motivo, ele possa ficar sufocado, entendeu? Existem outros dispositivos que vendem em farmácia? Existe, com certeza. Mas são dispositivos que acaba que você não tem uma efetividade positiva na situação de urgência, né? Você não vai conseguir puxar com tanta pressão. Então, o mais de urgência, o mais rápido que você pode fazer é, de fato, umedecer a gase na mão e puxar, e essa secreção ela vem todinha. Eu já fiz isso, não é difícil, porém, espero que não aconteça com você, mas se for de acontecer, você precisa estar preparado para que tenha sucesso. Beleza pura? Então isso serve tanto para idoso quanto para criança. Vamos ver se eu deixei de falar mais alguma coisa aqui.
A administração desses medicamentos, você pode seguir a bula, sim, sem problema algum, né? Para a criança mesmo, você pode dar uma dose de 5 ml, a carbocisteína, ela tem 20 miligramas por ml, então você pode dar 5 ml 3 vezes ao dia. Lembrando que, presta atenção, quando você administra esse medicamento, observe, quando você usa um medicamento expectorante, que você vai dormir, no momento que você está dormindo, repousando o seu corpo, ele tem uma produção de secreção, entendeu? É só que você não está ingerindo, você não está engolindo, porque você está dormindo. Então, à medida que aquela secreção ela vai produzindo e o medicamento vai desfazendo, né, as pontes de sulfeto, como eu falei, vai dissociando. Vamos lá retomar aqui. Então, quando a secreção, quando você está dormindo e que você usa esse medicamento, são 3 vezes ao dia que você vai usar. Se você puder utilizar esse medicamento um pouco mais antes, tipo assim, vai dormir, a criança ou o adulto vai dormir 10, 11 horas, faça um cálculo para que ele faça uso desse medicamento umas 7 a 18 a 19 horas, entendeu? Porque ele vai fazer o efeito do medicamento, ele vai conseguir eliminar essa secreção e não vai ficar estacionado na garganta. Observe que quando você usa esse medicamento, quando você acorda pela manhã, quando você vai escovar os dentes, está lá tamponado aquela grande secreção, beleza? Então, assim, tudo que eu estou passando para vocês, muita coisa é da literatura, outras coisas é experiência que a gente vai passando durante a vida, o decorrer da vida, e é fato que a gente precisa estar trocando essas ideias, né, e fortalecendo o conhecimento, beleza? Então é isso aí, galera, eu acho que não faltou nada em relação a esses 2 medicamentos, acetilcisteína, carbocisteína. São medicamentos que precisam ter essa atenção de verdade, porque pode causar um problema mais sério, né? Então, na verdade, o vídeo foi mais relacionado a todos os cuidados que você deve ter com o medicamento. Beleza pura?